Bom, pessoal, então para encerrar aqui o ajustamento de observações indiretas pelo modelo paramétrico, nós já vimos a solução geral do problema, né? Então, vetor dos parâmetros ajustados, vetor das observações ajustadas, vetor dos erros ou resíduos ajustados estimados, falta as respectivas matrizes de covariância, né? Então, a gente tem a solução, né, quanto que vale cada parâmetro, por exemplo, mas a gente também consegue saber quanto vale cada um dos seus desvios padrões, né? Então, e além disso, até mesmo eventuais correlações, porque a gente tem a matriz de covariância completa, né? Uma vantagem do ajustamento por números quadrados na forma matricial, tanto a solução quanto as variâncias e covariâncias dos parâmetros ajustados, bem como das observações ajustadas ou até mesmo dos resíduos ou erros ajustados, se for desejado. Então, a gente viu na aula anterior da propagação de erros na forma matricial, né? Então, a matriz de covariância que a gente quer vale a matriz G, matriz das derivadas das equações que nós temos, vezes a matriz de covariância do que a gente tem, nossos dados, das nossas observações, das medições, enfim, vezes a matriz G na forma transposta. Então, a gente vai aplicar essa relação para cada um dos casos aqui, né? Matriz de covariância dos parâmetros ajustados, x-chapéu, matriz de covariância das observações ajustadas, y-chapéu, e matriz de covariância dos erros ou resíduos ajustados, e-chapéu para os erros, v para os resíduos. Bom, a gente trabalhou com o modelo paramétrico linearizado. No caso linear, a matriz G é simplesmente os coeficientes do sistema de equações, né? Já é o modelo linear. No caso linearizado, a gente fez toda aquela linearização por série de Taylor. A vantagem disso é que a gente assume que agora o nosso modelo é linear, né? Então, da mesma forma, né, a gente vai simplesmente pegar aquelas matrizes e considerar que o modelo já está linearizado, então corresponderiam ali às derivadas, às taxas de variações, caso o sistema já fosse inicialmente linear. Então, para o primeiro termo aqui, para os parâmetros ajustados x-chapéu, né, o vetor dos parâmetros ajustados vale um vetor inicial, que não afeta a nossa solução, né, ele é um chute inicial, depois vai haver iterações e convergência, enfim, então a gente não propaga, né, as incertezas dele, mais o vetor de correção aos parâmetros iniciais, né, o nosso chute inicial. Aí, aqui sim, né? Então aqui dentro vai ter o vetor das observações, que é o que a gente deseja de fato fazer a propagação dos erros. Então, lembrando da solução geral do ajustamento, né, então o nosso vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx, matriz A transposta WA na menos 1, A transposto WL, onde o L vale o vetor das observações originais menos o vetor y0, né, jogando no sistema os parâmetros iniciais no sistema de equações. Então, assim como o x0 não afeta, né, a qualidade da nossa solução, né, após as iterações da convergência, então o y0 também, né, não deve afetar. O que nos interessa aqui é, de fato, propagar os erros das observações originais, do vetor y. Então aqui seria y menos y0, enfim, a gente pode ignorar o termo do y0, trabalhar como se o L correspondesse ao que a gente busca, né, ao y. Então, a nossa propagação de erros, modelo linear, então toda essa expressão aqui seria a nossa matriz G para os parâmetros ajustados. Então, a nossa matriz de covariância dos parâmetros ajustados, essa expressão, então matriz A transposta WA na menos 1, A transposto W, vezes a matriz de covariância das observações, vezes esse produto matricial na sua forma transposta, né? Então, A transposto WA na menos 1, A transposto W transposto. Bom, já vou fazer essa operação de transposição ali. Então, matriz de covariância dos parâmetros ajustados. Então, A transposta WA na menos 1, A transposto W, matriz de covariância das observações, e aqui, realizando a transposição, ficaria WA, A transposto WA na menos 1. Bom, agora a gente vai usar uma propriedade, né? Como a nossa peso é inversa à nossa matriz de covariância das observações, então a gente pode definir que o produto da peso pela matriz de covariância das observações vai resultar na matriz identidade,
porque no universo dessa matriz como se estivesse multiplicando um número pelo seu inverso, né? Então daria 1. Então não afetaria o cálculo, né? Viraria um número 1. Não afetaria essa multiplicação. Então, ou seja, aqui a gente teria a identidade. Então, simplificando essa expressão, né? Porque está um produto matricial aqui com bastante termos, teríamos A transposto WA na menos 1, A transposto, W com Y é identidade, corta, então ficaria WA, A transposto WA na menos 1. E aí aqui também, ó, então a inversa, A transposto WA na menos 1 e A transposto WA. Então a gente poderia cortar, e a gente finalmente chega aqui. A nossa matriz de covariância dos parâmetros ajustados vale A transposto WA na menos 1. Que vamos chamar aqui de uma matriz N, né? Então vale a inversa de N, onde a matriz N corresponde a A transposta vezes A peso vezes A TWA. Então essa é a matriz de covariância dos parâmetros ajustados. Então notem que no próprio ajustamento a gente já tem esse termo, né, no produto matricial ali. Então pegando apenas essa primeira parte, né, a matriz inversa, nós temos a matriz de covariância dos parâmetros ajustados. Faz sentido, né? Porque a peso é o inverso da matriz de covariância das observações. Então, a peso na menos 1 seria a matriz de covariância das observações. Então, aqui a gente está propagando, de fato, como se fossem as derivadas do modelo, né? A matriz A aqui, para obter a precisão dos parâmetros ajustados, né? Então, propagando os erros das observações para os parâmetros. Bom, tendo a matriz de covariância dos parâmetros ajustados, aí a gente consegue obter a matriz de covariância das observações ajustadas. Ó, no nosso modelo paramétrico, as observações ajustadas são função dos parâmetros ajustados. Então, logo, né, a derivada, né, dos parâmetros ajustados, a gente sabe que vale a matriz A. Então, vou trazer para cá. A matriz de covariância das observações ajustadas vale a matriz A vezes a matriz de covariância dos parâmetros ajustados vezes a matriz A transposta. Então, nesse caso, a nossa matriz G é a nossa matriz A, né? Que são as derivadas dos sistemas de equações em relação aos parâmetros, né? Que é até para deixar um pouco mais formal. Então, derivada do sistema de equações em relação aos parâmetros é a matriz A. Então, se as nossas observações ajustadas são função dos parâmetros ajustados, né? Então a nossa matriz A aqui, nesse caso, a nossa matriz G de derivadas é a própria matriz A. Então aqui, simplesmente, né, a vezes a matriz N na menos 1 vezes a matriz A transposta. Bom, falta apenas agora, então, a matriz de covariância dos erros ajustados, que vai ser análoga, né, à matriz de covariância dos resíduos ajustados. Aqui deixa eu a gente usar um pouco mais o quadro. Bom, para os erros ajustados, a gente lembra que o erro ajustado vale o vetor L menos A dx. Então, aqui novamente, né, a gente tem que propagar as incertezas das observações, do vetor das observações y, para o vetor dos erros ajustados. Então aqui a gente tem um y menos y0, mas o y0 não conta, né? Abrindo aqui, acho que já vou jogar aqui, nós teríamos L menos A, que multiplica todo aquele termo, né? A transposto WA, menos 1, A transposto WL. E aí a gente pode dizer que vale uma matriz R vezes o vetor L. Quem é a matriz R? Então a nossa matriz R aqui vale, colocando o vetor L em evidência, né? Aqui nós teríamos a identidade menos A transposto WA na menos 1, A transposto W. Tá? Então essa aqui é a nossa matriz R. Multiplicando pelo vetor L,
nós temos o vetor dos erros ajustados. Então, vetor L, o y, nas observações originais, e o y0, que a gente não vai fazer a propagação do erro. Então agora a gente já consegue propagar os erros das observações para os erros do ajustamento, os erros estimados ou aparentes, né? Na verdade, não os erros das observações, né? As covariâncias das observações para as covariâncias dos erros das observações estimados. Então a nossa matriz G, a matriz das derivadas, vai ser a matriz R, né? Então R vezes a matriz das observações originais vezes a matriz R transposta. E aí essa matriz R, ela tem uma propriedade muito útil para nós, que ela é dita idempotente. O que é uma matriz idempotente, né? Então, ela vezes ela mesma, no caso para matrizes quadradas, né? N por N. Então, é como se eu multiplicasse ela por ela mesma, vai dar o mesmo resultado que ela original, né? Então, como se o quadrado dela fosse o mesmo valor dela original, por assim dizer, no universo dos números. Então, como a matriz R é idempotente, isso aqui se simplifica para R vezes a matriz de covariância das observações. E aí a gente pode repetir a R aqui, né? Então fica identidade menos A transposto WA na menos 1, A transposto W, essa é a matriz R, vezes a matriz de covariância das observações. A identidade vezes a matriz de covariância das observações, né? Então a própria matriz de covariância das observações, menos. E agora aqui a gente tem ATPA na menos 1, ATWA na menos 1, ATW. Né? Peso é W aqui. Corta o W com a matriz de covariância das observações, né? Porque a peso, a W, é o inverso da matriz de covariância das observações. Então a gente pode cortar aqui e simplificar. E aí a gente vai lembrar que fica, ó, A transposto WA na menos 1 é a N na menos 1. A transposto. Então isso aqui é igual, ó, a matriz das observações, a matriz de covariância das observações originais menos a matriz de covariância das observações ajustadas. Isso nos fornece a matriz de covariância dos erros estimados, que é igual, né, a matriz de covariância dos resíduos ajustados ou estimados, porque um corresponde ao outro com um sinal trocado. E aí essa relação é muito interessante, né? Porque ela nos diz o seguinte, ó, vamos pegar apenas um elemento, né? Apenas uma variância. Então a variância de uma observação E vale a variância daquela observação original menos a variância daquela observação ajustada. Se eu for jogar para o outro lado agora, ó, a variância da observação original é igual à variância da observação ajustada mais, vou colocar aqui, né, a variância do erro estimado ou ajustado. Então, olhem como o ajustamento é interessante. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela variância naquela observação e decompor em duas. Parte dela vai para a observação ajustada e parte dela vai para o erro ajustado. Então, por exemplo, naquele exemplo anterior que a gente viu do nivelamento, né, a gente tem um desnível. Por exemplo, o desnível 2, que tinha precisão de 5 milímetros, né, então variância 25. Parte dessa variância de 25, daquele desnível 2, vai ir para o desnível ajustado, para o desnível 2 ajustado. E a outra parte vai ir para o respectivo erro, né, o resíduo ajustado daquele desnível. Então, ou seja, a gente vai ter uma observação ajustada mais precisa que a observação original. Essa é a lógica do ajustamento, né? A gente abdica das observações originais para ficar com as observações ajustadas, porque elas têm uma variância menor, ou seja, elas têm maior precisão. E quanto maior for o número de observações, menor fica a variância da observação ajustada e maior fica a variância do erro ajustado, né? Porque a variância da observação original é constante, né?
Então, ou seja, se a gente tem um número muito alto de observações, a gente pode dizer que praticamente toda a incerteza ali, né, daquela observação original, foi jogada lá para o seu resíduo mesmo, né, para o respectivo resíduo. E a gente tem uma observação ajustada de alta precisão. Então, a soma da variância da observação ajustada com o respectivo erro resíduo ajustado dá a variância da observação original. Então, o ajustamento faz isso, né, ele decompõe essa incerteza nos dois vetores, as observações ajustadas e os erros ajustados. E isso é uma propriedade muito interessante para nós, né? Bom, então aqui a gente tem as matrizes de covariância que nós necessitamos, né? Então temos a solução geral para parâmetros, observações, erros ou resíduos, e temos as respectivas matrizes de covariâncias, né? Então, matriz de covariância dos parâmetros, das observações e dos erros ou resíduos ajustados. Então a gente tem todas as ferramentas aqui que o ajustamento pelo modelo paramétrico nos fornece. Apenas para concluir, por que a gente fica então com essa solução pelos mínimos quadrados, né, pelo MMQ, e não com outra solução como, por exemplo, a da norma L1? Né? Por que minimizar a soma do quadrado dos resíduos, ao invés de, por exemplo, minimizar a soma dos resíduos em módulo absolutos, né? Ou outro critério qualquer? Né? Então, duas coisas aqui. Se o nosso vetor das observações y contém apenas erros aleatórios, ou seja, ele não contém erros sistemáticos ou grosseiros, né? Então, a nossa solução por MMQ, pelo método dos mínimos quadrados, é dita ser o BLUE, né? O Best Linear Unbiased Estimator, então o melhor estimador linear imparcial para os parâmetros. Linear, modelo linear ou linearizado, imparcial, que ele não tem tendência, né? Então faz a compensação dos erros ali, né? Não é uma solução enviesada. E o melhor é no sentido de variância mínima, ou seja, o traço dessa MVC, né, dessa matriz de covariância dos parâmetros, é mínimo. Se eu somar a variância de todas as observações ajustadas, vai me resultar num valor mínimo. Qualquer outro estimador alternativo vai me fornecer essa soma maior para a variância dos parâmetros, né? Então, ele é, por assim dizer, a solução de melhor precisão para os meus parâmetros, né? Tem provas disso, né, nos livros que eu recomendei ali no plano de ensino da disciplina, né? Aqui, claro, a gente não vai chegar a abordar isso tão a fundo, né? Então, para quem tiver interesse, pode consultar a prova matemática dessa propriedade nos livros indicados. E a outra questão aqui é, quando o vetor das observações segue a distribuição normal multivariada, que é algo que a gente assume, né? Lembrando lá das primeiras aulas da disciplina, a gente assume que o nosso vetor das observações segue uma distribuição normal multivariada, que são várias variáveis, né? Multivariáveis. Quando isso ocorre e a nossa peso é o inverso da matriz de covariância, que é o que a gente está aqui assumindo, e o vetor das observações, né, segue a distribuição normal multivariada, aí o MMQ, a solução pelo método dos mínimos quadrados, é igual, corresponde à solução de máxima verossimilhança, ou seja, a solução mais provável. Dado aquele vetor de observações y, né, dado aquele resultado de medições, o ajustamento por mínimos quadrados me fornece a solução mais provável para os parâmetros, né? Então, os parâmetros que têm maior probabilidade de se ajustarem àquele conjunto de campo, né, aquele conjunto de dados de campo, aquele conjunto de observações. Solução de máxima verossimilhança, né? Então, uma solução ótima também nesse sentido de ser a mais provável. Sempre, claro, lembrando que é quando as observações seguem a distribuição normal multivariada e a nossa peso é definida como o inverso da matriz de covariância. E aí também tem uma prova dessa propriedade nos livros indicados na disciplina. Na minha dissertação de mestrado também tem uma prova matemática para quem quiser ter interesse, enfim. Mas, em resumo, isso justifica a nossa escolha pelo ajustamento pelo MMQ, pelo método dos mínimos quadrados. São essas propriedades ótimas do MMQ que fazem com que a gente acabe optando por ele e não por outro estimador, né, alternativo aí. Só que, claro, como a gente vai ver ao longo da disciplina também, isso só é válido quando só há erros aleatórios, né? Então, quando há erro sistemático ou grosseiro, bom, aí o MMQ perde essas propriedades ótimas.
E aí entra a etapa de controle de qualidade dos resultados, né? E aí mais para frente, ao longo da disciplina, a gente vai ver isso, né? Em função dos resíduos, né? Então, o quanto uma observação foi ajustada em relação ao seu valor original, tem como a gente inferir se de fato, né, essa premissa é verdadeira de acordo com o nível de probabilidade, o nível de risco que nós estamos assumindo. Bom, na teoria do modelo paramétrico seria basicamente isso. E aí, a partir então, do próximo encontro, a gente vê exemplos numéricos.